Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo e estarei com vocês nos próximos minutos conduzindo o nosso bate-papo de hoje, que traz um assunto super importante para ser debatido e refletido. Quem divide a bancada comigo desta vez é a editora-chefe da FV, a Carla Hirsch. Carla, que bom ter você aqui novamente. Tudo bom? É um prazer também dividir a bancada com um assunto tão pertinente, tão delicado e tão importante, e poder debater sobre isso, desmistificar algumas coisas e também todo esse processo de desconstrução que a gente tem que fazer com esse tema. Então, acho que vai ser um bate-papo muito bacana e estou adorando voltar para essa cadeira, né? Para poder fazer esse bate-papo aqui. A gente estava com saudade de ter você, a tua opinião aqui também. Eu também estava com saudade. E eu aproveito para convidar quem está nos ouvindo ou assistindo a seguir o @FV nas redes para acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e YouTube. Lá vocês ficam por dentro das nossas pautas, sugerem novos assuntos, respondem às nossas enquetes e interagem com a gente. E o tema deste Fala FV é assédio, violência e a cultura do silêncio. Infelizmente, o assédio, seja ele moral, sexual ou psicológico, é algo presente na nossa sociedade e vivenciado por tantas pessoas, mas principalmente pelas mulheres. Aqui hoje pretendemos conversar sobre a importunação sexual e como ela trabalha dentro da cabeça da mulher, como acabamos tendendo a nos culpabilizar quando algo assim acontece, tanto pela sociedade quanto por nós mesmas, o que reflete na nossa reação ou a falta dela. Falaremos também sobre os reflexos na vida da pessoa que sofre assédio ou abuso e a importância de termos uma rede de apoio. Para conversar sobre isso conosco, trouxemos duas convidadas. Vou apresentar primeiro a psicóloga Daiana Cristina Sebenello. E ela é professora no curso de Psicologia da UNO Chapecó, trabalhou por mais de uma década no serviço CREAS-1, Centro de Referência Especializada de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Chapecó, no atendimento de crianças e adolescentes. Ela é pós-graduada em Proteção de Direitos de Trabalho em Rede, em nível de aperfeiçoamento no curso Impactos da Violência na Saúde, tem formação em Terapia de Casal e Família e especialização em Psicoterapia de Abordagem Psicanalítica. Daiana, seja bem-vinda ao Fala FV. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui, né, neste encontro, e agradeço, né, também cumprimento a Ana e a Carla na mesa, e acho que vai ser, sim, um momento bem importante, né, claro que é um tema que instiga muito, assim, né, faz a gente pensar bastante. Obrigada. E quando a gente aborda assuntos como este de hoje, no caso o assédio e o abuso, estamos falando sobre violações de direitos. E é importante que, além de discutirmos isso, as formas de detectarmos como podemos contribuir como sociedade é também explicar como esses direitos podem ser protegidos e quais canais devemos buscar no caso deles serem violados. Para fechar a nossa roda de conversa, está aqui também a advogada Ana Elsa Munarini. Ela é graduada em Direito, mestre em Ciências Ambientais, atuou na direção do Movimento de Mulheres Camponesas em Santa Catarina, exerceu a função de assessora parlamentar na Câmara de Vereadores de Chapecó de 2012 a 2014, foi secretária parlamentar na Câmara de Deputados de 2014 a 2016 e é sócia proprietária do escritório de advocacia Munarini e Dain Advogados Associados desde 2016. Ana, obrigada pela sua presença no Fala FV. Obrigada, Carol. Quero cumprimentar também a Daiane, a Carla, por esse momento aqui de diálogo, né? Espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas para quem está nos acompanhando nas redes sociais, também quem está nos ouvindo, né, nesse podcast, porque é uma temática que a gente precisa saber para onde a gente vai quando a gente se depara, né, com situações aí de assédio e de violência. Então, estamos aí para dialogar. Isso aí, muito obrigada. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero lembrar que este episódio do Fala FV conta com o apoio da Rádio Chapecó, que completa 75 anos de atividade. A rádio acompanha de perto o crescimento dessa cidade e se tornou um importante meio de comunicação para os seus habitantes. Rádio Chapecó FM 100.1, a voz dos chapecoenses por muitos e muitos anos, sempre cumprindo seu papel social e contribuindo para o bem-estar da cidade e das pessoas. Siga a Rádio Chapecó nas mídias sociais, Facebook e Instagram, @Rádio Chapecó, Twitter RD Chapecó, WhatsApp no 49-2049-1212 e no site www.radiochapecó.com.br.
Então, gente, iniciando aqui agora o nosso assunto mesmo de hoje, eu acho assim, antes da gente falar então, né, como a gente nominou aí tudo que a gente pretende falar ao longo dessa 1 hora de conversa, a gente sabe que não vai dar para abordar tudo, mas o que a gente aqui conseguir conversar, né, eu acho que é importante a gente iniciar falando sobre a questão do comportamento da nossa sociedade, né, de como que já é, na verdade, faz parte da nossa cultura, infelizmente, a questão da objetificação da mulher, já há muito tempo, né, minimizando o papel dela dentro da sociedade, que por mais que a gente venha ganhando espaço, né, e lutando muito por ele, nós ainda temos, assim, um bom caminho a percorrer. E a questão é que isso também faz com que a gente, enquanto mulher, a gente demora muitas vezes para perceber quando a gente está numa situação ou num relacionamento que é tóxico, seja ele familiar, ou um relacionamento romântico, ou um relacionamento corporativo, ou seja qual for, né, este relacionamento. Então, como a importância da gente estar, por exemplo, aqui hoje, né, mas da gente ter cada vez mais espaços em que a gente possa conversar sobre isso, para estar educando, alertando, e inclusive, assim, tanto alertando as próprias meninas e mulheres, né, de que para que elas vejam quando isso acontece e saibam qual caminho tomar. E também a questão de que a gente tem que... Como que romper este ciclo, né? Uma vez que a gente perceba que a gente está nele. Já é uma pergunta bem complexa de cara, né? Mas eu acho que a gente estava conversando aqui em off, né? Antes de começar o podcast, inclusive, que este é um assunto muito delicado, porque ele é delicado não só pelo assunto em si, mas porque ele toca todas nós mulheres. Porque todas nós, em algum momento da nossa vida, a gente se viu em alguma situação de vulnerabilidade. Isso, Carol, a gente estava falando antes, né, como é difícil também para nós, porque nós, de alguma forma, fomos ou, né, algum momento atravessadas por alguma situação assim. Estamos em 4 mulheres aqui na mesa, né, e acho que a tua pergunta é super difícil, mas uma coisa que eu gostaria de falar aqui é de poder falar. Eu acho que a gente precisa falar sobre. Acho que esse espaço de divulgação nas escolas, em outros ambientes, eu acho que a gente vai começar a poder mudar essa cultura a partir do momento que a gente tem esse espaço de fala. Tem um autor da psicologia que eu gosto também, que eu estudo, que ele fala um pouco disso, né, do trauma, que o trauma ele pode ser vivido pela mulher, falando nessa situação, né, que a gente está aqui no podcast, mas o trauma ele pode ser vivido em 2 tempos. O primeiro tempo é o que aconteceu, né, o que acontece com a gente. E o segundo tempo é quando a gente não pode falar sobre isso, ou quando o que a gente fala não é legitimado, não é ouvido, ou é desacreditado, ou enfim. Então esse julgamento que vem, né, da fala da mulher é um segundo momento que a gente entende como traumático. Então acho que é uma pergunta difícil, mas poder falar, ser escutado é algo muito importante e de certa forma até terapêutico. Então, eu acredito que esse espaço, essa discussão, ela é importantíssima e riquíssima, apesar de difícil, né? Sim. Essa questão de muitas vezes você não ser ouvida, né? Ou ser ouvida e deslegitimar o que aconteceu, ou aquela velha história, né, isso foi coisa da tua cabeça, ou, tá, mas o que você fez para isso acontecer? Já colocando, né, a gente numa situação, eu coloco já a gente, né, colocando a mulher numa situação em que, como se ela tivesse convidado aquilo a acontecer, né, que já vai gerando esse sentimento já de culpa na nossa cabeça. Eu falo assim, por mais que eu acho que isso não escolhe com quem vai acontecer, se a pessoa pode ser a mulher mais esclarecida do mundo e, de repente, você trava, né, porque eu digo por mim, né, em casos que aconteceu comigo alguma situação desagradável, a primeira, é sempre aquela coisa do que eu imagino que, se isso acontecer comigo, eu vou mandar a pessoa para aquele lugar. Eu vou colocar essa pessoa no lugar dela, eu vou responder, eu vou me impor. E quando acontece, você fica
paralisada. Isso, eu também falo por mim, né, por também tantos anos de tanta terapia e estudo sobre violência, o impacto da violência na saúde, mas também te confesso que sim, muitas vezes essa situação nos paralisa, né, e a gente tem uma questão histórico-cultural, até educacional, né, pensando assim, quando tu disse, vocês podem falar algumas coisas, né, pensando na minha história de vida, algumas questões pessoais, né, eu me lembro né, por questões de educação, da minha mãe me educar para sentar de certa forma, né, porque ser menina, você tem que sentar com as pernas fechadas, você tem que tomar um certo cuidado quando você for brincar em determinados locais, né, com meninos. Então, são questões educacionais que vão marcando a subjetividade feminina, né, e que precisam sim ser desconstruídas, a gente precisa conversar diferente com as meninas e com os meninos, né, e isso começa lá atrás, mas e tem essas marcas, né, e essas marcas vão nos atravessando, então afora todas as questões que da sociedade, a gente tem questões subjetivas individuais que nos atravessam e que nesses momentos acabam, né, fazendo com que a gente pense até, mas será que eu que fiz alguma coisa? Ou não se apercebendo de que alguma situação está sendo abusiva. E essa questão acho que é bem importante, porque se tu for referir, eu, por exemplo, eu fui educada, criada, né, no interior, né, sou filha de agricultoras e agricultores, e essa parte da cultura, de você não saber, não conseguir identificar o que é violência ou não, porque tu naturaliza aquela situação como se aquilo fosse normal acontecer. Então, quando você começa a ter consciência de que aquilo ali é um ato de violência, né, vem o primeiro contato com o que eu faço agora, né? E daí tem toda uma outra questão que daí tu fala da cultura do silêncio, que é aquele medo, assim, não, mas se eu contar para a mãe, né, no caso, quando tem violências dentro do próprio círculo familiar, né? Não, se eu contar, pode ser que comprometa a boa relação familiar que se tem. Quando é com o vizinho, por exemplo, também tem toda essa insegurança da vítima em falar, porque a violência e o abuso sexual, ele pode acontecer com qualquer um, seja homens ou seja mulheres, né? Adolescentes, meninos também podem ser vítimas, né? Mas claro que a maioria, no contexto histórico aí, são meninas e mulheres, que são as mais vulneráveis, né? Para ser vítimas aí do assédio. Mas eu acredito que falar sobre isso é também ajudar, né, auxiliar muitas meninas, jovens, mulheres a perceber que o que elas vivem é uma situação de violência. Né, e que não há nada aí nessa questão que venha a ser benéfico para a saúde mental e física dela. Que tudo, né, pela experiência que a gente tem, pelo menos na atuação jurídica, é que a violência nunca começa com um feminicídio, né? O ato nunca ele é o feminicídio. Ele sempre tem todo esse outro rol de violências que vem antes. É a importunação, é o assédio, né? Que é dentro de casa, mas também na rua e tal. E que ele finaliza sempre, né? O fim é o feminicídio. Eu queria entender um pouquinho, que fosse um pouco mais esclarecido, porque a gente está falando desse assunto e do assédio propriamente dito e vários tipos de assédio. Então, até chegar a um abuso sexual, que seria, né, o mais grave de todos esses atos em si. Ou outro comportamento, desculpe até a minha ignorância, quando você falou ali da forma de sentar, disso, daquilo, que a gente teria que desconstruir alguma coisa também, que normalmente uma menina é educada para se portar, ou para fechar as pernas, ou para isso. A sexualidade é muito nova também, começa desde criancinha. Eu vejo meus netinhos, eu convivo com crianças, desde cedo eles estão já se descobrindo o seu corpo, e aí eu não consegui entender o porquê que a gente tem que fazer desconstruir uma educação que seria de preservação. Eu gostaria que tu me explicasse um pouquinho em relação a isso. E também qual é o limiar do assédio, do abuso,
porque também fica muito perto um do outro, a gente não sabe distinguir o que é, às vezes, um flerte ou uma iniciação de alguma coisa e realmente um assédio. Para esclarecer até um pouquinho mais quem está nos escutando. Acho que bem legal isso que tu tá, né, falando, assim, né, claro, na hora, acho que não é desconstruir essa proteção, pelo contrário, acho que é poder cada vez mais, né, educar as meninas para que elas falem, para que elas saibam cuidar do próprio corpo, para que elas entendam, né, quando é algo de carinho ou algo abusivo, mas a pergunta que fica é por que a gente controla tanto o corpo da menina e não o do menino? Né? Então, a educação tem que ser para ambos, né? Para que o cuidado seja tanto do menino, da menina, em algumas situações, mas existe algo que eu lembro muito de uma professora minha, que é a Maria Cristina Werner, que ela fala assim, né? Ela estava lá, ela faz uma brincadeira até, né? Como se ela estivesse lá num juizado, né? E de repente aparecesse lá o Reinaldo Giannichini nu. Ela tem que saber que ela não vai encostar nele, mesmo que ele apareça lá de qualquer forma. Então, assim, o adulto tem que saber que ele não pode, né? Ele não pode. A criança, ela não é a forma que ela se senta, não é a forma como ela se veste, não é a forma que ela brinca, que determina o acesso do adulto ao corpo da criança. É nesse sentido, sabe? Então, a criança não é a forma que ela brincou lá de sainha, ou a forma como ela caminha, ou é o adulto que tem que saber que não pode, né? Então, assim, quando eu falo isso, que é uma educação que vem e que acontece mais com as meninas, é que sim, por preocupação e por nós vivermos numa sociedade mais assim, machista, né, que tem sido, muitas coisas têm sido desconstruídas, mas que existe ainda esse contexto, né, então existe um cuidado talvez maior com a menina, mas que esse cuidado às vezes pode passar por uma ideia de que culpabilização, né, foi a forma como a menina, a gente escutava muito assim, né, isso, o padrasto estava na casa, mas, eu falei para ela não usar calçãozinho, eu falei para ela ficava andando de calçãozinho dentro de casa. Gente, ela é uma criança e está na casa dela, né? Então, isso é o adulto que tem que saber que ele tem uma relação sexual ou afetiva com alguém de mesma idade, de mesmo grau de desenvolvimento e que, claro, com consentimento. Né? Então, Claro. Acho que é isso que perpassa, sabe? Essas escutas, assim, que a gente vê na clínica. E isso causa muita vergonha, muito medo, muita insegurança na própria vítima, né? Então, claro, eu entendo que os dois gêneros precisam ser educados, o menino também, muitas vezes o menino é esquecido, né? Por estatisticamente ser, às vezes, um pouco menor, talvez também não sei até que ponto eles acabam não falando, mas o menino e a menina precisam ser educados com relação aos cuidados com o corpo, a quem deve tocar, mas ainda existe na nossa cultura uma coisa de que, você então que desfilou lá na frente do padrasto de calção curto. Cultura machista, né? Isso, nesse sentido que eu quis dizer. A isso. desconstrução, porque daí seria nós criarmos novos adultos. Isso. Né? Meninos essa e geração meninas. Criar com esse mesmo pensamento. Com esse mesmo pensamento. Não de posse do corpo de ninguém, nem de desejo, porque a pessoa está de uma forma ou de outra. E se criar assim, o que não acontece com essa geração atual, porque teve essa criação machista, isso é uma coisa cultural, enraizada, o que não justifica. Mas, enfim. E daí eu me lembro disso, né? Vive, eu me lembro disso, claro, minha mãe fez por cuidado, assim, mas aquela coisa de, você não pode ir lá brincar com os meninos. E às vezes eu não entendia por quê, né? E tem coisas que... Como muitas vezes a gente acaba se pegando reproduzindo isso. Às vezes as minhas filhas dizem, mãe,
que tu tá falando, Uhum. né? A gente acaba reproduzindo para elas porque a gente ainda vive numa sociedade violenta contra as mulheres, contra as meninas, né? Isso, Sim. por isso que eu gosto dessa brincadeira dessa professora, assim, ela é uma sexóloga do Rio de Janeiro, assim, que eu já fiz vários cursos, que é isso, assim, né? O homem tem que saber, a gente tem que saber o nosso limite, né? Ele tem que saber que a menina tá lá assistindo TV, mas era o jeito que ela tava deitada no sofá, mas ela tá na casa dela. Não, e né? aquela coisa assim também a gente se preocupa, né? Como falou, claro que a gente se preocupa porque a mulher a menina está mais vulnerável, por tudo isso que a gente tá falando aqui desde o início, né? Pra que a menina não que ela se comporte, mas que ela já cuide de si mesma porque ela já é um alvo, né? Mas tem que ensinar também os meninos, né? Claro. Que a questão do consentimento, a questão de você não pode tocar no corpo da outra pessoa, a questão... E não o toque, né, já é aquela coisa extremamente invasiva, porque a pessoa encostou no seu corpo, mas muitas vezes a gente se sente violada com um olhar, com comentários, com piadinhas, né, que tendem a se perpetuar, e quando a gente se demonstra incomodada, ainda a gente que tá sendo chato, né? Porque a gente não sabe aceitar uma brincadeira. Então, eu acho que uma das questões também, eu acho que o limite, eu falando do meu conhecimento de vozes da minha cabeça, que o limite é quando eu me sinto incomodada, né? Já é um limite, assim, digamos, isso não foi legal. Só que muitas vezes a gente só vai perceber um bom tempo depois, né? E quando eu digo tempo, não são nem horas, né? É um bom tempo depois. E nessa questão do crime, o limite, né? Do ato em si, o que é um ato aceito e o que ele passa a ser crime, eu acho que tá bem nisso assim. É o aceite, né? Quando a pessoa concorda, é até ali. A partir do momento que você não aceita aquilo, que tem ausência de consentimento, que a gente diz, ele passa, sim, a poder configurar um crime. Tanto o assédio quanto a importunação, né, que é aquele flerte exacerbado, né, que quando não tem mais o requisito da concordância ali, naquela troca, né, ele passa a ser configurado um crime. E como a sociedade vem evoluindo nesse processo, não sei se é evoluindo, mas a gente está numa mudança, né? Então, aquilo que acontecia no passado, hoje já não é mais aceito por essa sociedade que está aí. E as leis, o direito, ele acompanha esse processo. Então, muitas pessoas hoje dizem, não, mas não aconteceu estupro, porque não teve o ato. Né? Mas, na verdade, a legislação desde 2018 é uma legislação muito nova no nosso país, que é a importunação sexual, ela pode ser configurada sem o toque, sem o ato sexual em si, que é o estupro, né? Então, isso tudo, a gente tem que acompanhar essa legislação. Se tu ver o Código Penal, por exemplo, até 2009... o que ele protegia lá, que a gente tem os títulos da legislação, né? Ele dizia que eram os crimes contra os costumes, né? Então, o estupro, o assédio estava dentro desse rol. E de 2009 para cá, esse título, inclusive, teve alteração e passou a ser considerado os crimes contra a dignidade sexual. Porque o que pretende proteger ali é a honra, né, das pessoas, é a dignidade humana das pessoas, que também não é só o costume, não é só aquilo que pode ou não pode, né? Mas tem um ser humano ali que está sendo vítima daquele ato. Então, nós temos hoje vários tipos penais que a gente chama que pode configurar, né? E para cada um tem digamos assim, uma pena ali, né? Que pode... O assédio sexual, por exemplo, nós só tínhamos o assédio sexual e o estupro no Código Penal. Que o assédio sexual presumia aquela questão hierárquica, né? O patrão contra a empregada, o professor contra a aluna, o médico contra a paciente. Mas de 2018 para cá, então, a importunação sexual passa a ser crime, né? Que é na rua, é esse ato. E também nós temos o estupro de vulnerável, que é algo assim bem importante a gente trazer, que o que é esse vulnerável? Até então a gente entendia só os menores, né? Menores de idade e tal. Hoje, além dos menores de idade, também aquelas pessoas que estão impossibilitadas de se defender são consideradas vulneráveis. Ou seja, uma jovem que está lá drogada, né? Alcoolizada, que não consegue se defender,
e que não tem consciência do não momento. tem consciência do momento, ela pode ser configurada como estupro de vulnerável, que tem uma pena bem maior do que o estupro comum. Né? Um idoso também entraria nessa Idoso, questão, pessoa pessoas com deficiência deficiência. mental, né? Então, Agora, recentemente, a gente teve o caso que eu não acompanhei, né, mas do jogador, né, o Robinho, né, que voltou à mídia, né, e que parece que nos áudios ele descrevia, né, ela estava tão bêbada, ela não vai lembrar. Gente, como que alguém consegue, né, É aquela questão também e ele corpo fala de alguém sem consentimento. Eu fico indignada, porque eu também escutei alguns desses áudios, e é aquela questão assim, fala rindo, debochando, porque sabe da impunidade. Da questão assim de, pô, há quantos anos ainda tá isso, né, inclusive? Então, a gente falou aqui no início, né, da questão de você sofrer de novo aquele trauma por você ser desacreditado e tudo mais, né? Então, assim, muitas vezes quando vem esses assuntos, assim, na mídia, que fica bem famoso, você vai lá na seção de comentários, porque eu falo que é um estudo da sociedade ler comentários na internet, é absurdo porque a maioria das pessoas estão ainda julgando a vítima por que agora ela tá falando disso? Será que aconteceu mesmo? Será que ela quer só biscoito, só mídia? Eu lembrei agora, Carol, conversando, assim, de um curso que eu fiz também, até através da UNO Chapecó, assim, de uma equipe de Portugal, que eles faziam um trabalho de conscientização, e o nome do programa era Tu Que Decides, sobre a importância, inclusive, olha, gente, que a gente tem que falar, que eles trabalhavam lá, assim, né, o cuidado da menina não beber tanto, porque a menina fica mais vulnerável. Então, a mulher fica vulnerável, né? O homem também, mas a mulher fica mais vulnerável à violência sexual. Então, eles faziam todo um trabalho educacional, eles iam, né, nas baladas, enfim, para fazer esse trabalho educacional com adolescentes, com meninas jovens, por conta dessa situação, assim, né, de que ainda existe esse crime, né, que agora né, de que a mulher, por estar alcoolizada, estar com seu corpo livre, né? Suscetível. E suscetível a uma forma de violência. E eu atendi situações gravíssimas, assim, claro, não vou estar, mas assim, de violência sexual, né? Com meninas que estavam em situação vulnerável, né? E dá um medo, assim, por exemplo, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Vários. E as meninas estão agora entrando, digamos, na sua fase de pré-adolescência, adolescência, e daí você já começa a pensar, então elas vão pra festa. Então a gente tem que começar a ensinar elas que, por exemplo, assim, quando você tiver idade para beber, né, em ambientes ali que você tem que ver se é aberta a bebida, não aceita nada de ninguém, e você tem que ensinar já a pessoa a ter esse tipo de cuidado consigo mesmo para evitar. Então, assim, é um tanto quanto absurdo que a gente viva numa sociedade em que a gente tem que ensinar as mulheres a se proteger desta forma, né? Mas é importante. Mas é importante, né? é extremamente também. importante. Isso é um cuidado, né? A gente Exato. também poder orientar, conversar, cuidar, né? E também, assim, dela estar... você ter alguém responsável que pode te cuidar ali, estar junto contigo, porque a menina está em maior risco, sim. E daí, nesse caso, se tu pegar o caso do Daniel Alves, agora que tu trouxe do Robinho, né? Lá em Barcelona, o que aconteceu? Tem o protocolo, né, no CALEM, que foi aplicado naquele caso, que até tem, eu participo da RAM, que é a Rede de Atendimento a Mulheres aqui em Chapecó, e tem um debate para se aplicar esse protocolo aqui em Santa Catarina, enfim, começar esse diálogo aqui em Chapecó. Não é que vai agravar nada do que é previsto de crime, mas é um protocolo que é dialogado com os bares, com os trabalhadores de bares, casas noturnas, de como atuar em casos desse tipo, que foi o que aconteceu com a jovem lá que teve a violência naquele ato, né? Que foi aplicado o protocolo, que o barman, a trabalhadora da portaria, todos têm uma capacitação de, em casos que vem uma vítima que falar, eles sabem como abordar, sempre acolhendo a vítima, né, e tirando ela de perto do agressor para não sofrer digamos assim, as represálias que acontecem nesses casos, né? Então, é um protocolo bem interessante, né, de quem quiser
pesquisar para ver, porque assim a sociedade tem que estar preparada para acolher uma mulher ou um jovem que está em situação de violência. E muitas vezes a gente não está. E daí chega uma pessoa... Eu lembro que teve um caso numa escola em Chapecó, onde a menininha lá, a criança, entregou um bilhete para o cara do ônibus, que é o ajudante do ônibus. Ela entregou o bilhete dizendo que ela estava sendo abusada pelo padrasto dela e depois foi configurado. Então, qual que foi a atitude do cuidador ali do ônibus? Ele não, digamos assim, duvidou dela. Porque sempre a dúvida é a alegada vítima. E é o que acontece muitas vezes que a mulher fica em silêncio. Que é isso que a gente estava falando, deslegitimar a fala da mulher, né? E eu acredito que os números... Infelizmente, eu acredito que os números são maiores. E ninguém fala por causa disso. Eu vou falar, mas aí todo mundo vai achar que foi isso, eu que porque as mulheres ficam com vergonha. Como é que eu vou falar que eu caí numa situação dessas? Como é que eu vou... as pessoas... Mas como que, né? Como é que tu deixou acontecer isso? Como é que tu... Então, existe sempre um questionamento sobre a vítima. E a gente não questiona quem tá criando, como é, e por que o homem, né... que o agressor toma essa atitude. Então, o questionamento é sempre sobre o comportamento, geralmente, né, gente, tô falando aqui, mas a sociedade faz isso sobre a vítima, né? E a gente não questiona muito a postura do agressor, né? E já fala assim, é o crime contra a dignidade, né? É pesado, né? Essa coisa assim, a gente se sente agredida na nossa dignidade. Então, assim, e essa questão, né, de falar, por exemplo, em caso de denunciar, de trazer à justiça, algo assim, né? Tem também todo a questão de não ir para frente também com a denúncia, porque você tem também que se expor e muitas vezes a mulher não quer passar por todas aquelas etapas, né? Acho que a Ana vai poder falar melhor essa parte aí também, mas e que muitas vezes eu tenho um amigo também que é policial e ele fala, né? Poxa, tem muitas vezes que a gente ou que daí acaba voltando, né? Se é o companheiro, volta o companheiro para dentro de casa, ou que não quer levar adiante também a denúncia, né? E daí acaba também que a questão das estatísticas, como você disse, com certeza são bem maiores. Na verdade, com a Lei Maria da Penha, essa questão do não levar adiante, ela já foi, digamos assim, não tem mais essa possibilidade, porque a partir do momento que tu faz a denúncia, né, compete ao poder público, né, que é o gestor aí de proteger a dignidade humana, ele toca o processo. Então, nesses casos, nós temos as ações penais privadas, que a gente chama, que é lá, se eu quero entrar com uma ação contra você, né, contra determinados indivíduos, mas tem ação penal pública. No caso de assédio, estupro, aconteceu o ato, o Ministério Público tem o dever de tocar o processo, né? Então, indiferente se a vítima quer ou não, a partir daquele momento que aconteceu o crime, né, compete ao Ministério Público fazer. Nesses casos que envolvem a questão da dignidade sexual, a nossa orientação é sempre as vítimas procurar também um advogado de sua confiança, uma advogada de sua confiança, para se habilitar como assistente de acusação, que a gente não tem muito costume de fazer isso, a gente deixa para o Ministério Público tocar, né? Mas nesses casos a gente orienta sempre a família a buscar um advogado que acompanhe o processo junto com o Ministério Público, né? Para as investigações e tudo mais, para que de fato os agressores aí, né, quem comete o crime, seja punido devidamente dentro da legislação brasileira, né? Dentro do direito de fazer a sua defesa e tal, mas que as vítimas tenham essa proteção, né? Também assegurada aí pela legislação. Mas hoje ela não pode mais retirar a queixa que se tinha, né? Esse conhecimento antigamente, não, vou lá e faço a queixa. O que acontece é que muitas vezes ela faz o boletim de ocorrência, né? Mas ela não quer representar. Esse é o termo que se diz, mas quando é violência física comprovada, ele obrigatoriamente vai para, né, para DPCAM, enfim, fazer a investigação devida. Eu acho importante aqui trazer alguns dados, embora, né, que a gente fala, né, que a gente acompanha e vê, e é só ver na mídia, né, mas assim,
Uma pesquisa realizada, então, pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública por meio do Instituto Datafolha, foi publicada em março deste ano, revelou que todas as formas de violência contra a mulher cresceram em 2022. A pesquisa inclui desde xingamentos e ameaças até feminicídio, né? Então, passando por violências psicológicas. Foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de algum tipo de violência no último ano. Isso é o equivalente a aproximadamente 50 mil vítimas por dia. Então, assim, você pensa num estádio de futebol lotado todo dia de mulheres sofrendo algum tipo de violência. Então, esse foi o primeiro ano que teve um dado extra, né, que foi colocado nessa pesquisa, que é que 1 a cada 3 mulheres brasileiras, ou seja, 33,4%, com mais de 16 anos, já sofreu algum episódio de violência física ou sexual provocada por um parceiro íntimo, pelo menos uma vez na vida. Então, esse índice, inclusive, é mais alto do que o registrado a nível global, de acordo com o levantamento da Organização Mundial da Saúde, que a nível global é 27%, aqui no Brasil nós estamos em 33%. E quando a gente inclui as violências psicológicas, o número de mulheres brasileiras que já sofreram episódios de violência sobe para 43%. Então, no caso, né, das algumas formas, então, de violência citadas, tá? Nós temos aqui 11,6% das mulheres entrevistadas foram vítimas de violência física, ofensas verbais foi 23,1%, perseguição 13,5%, ameaça de violência física 12,4%, ofensa sexual 9%, espancamento ou tentativa de estrangulamento 5,4%, ameaça com faca ou arma de fogo 5,5%, lesão provocada por algum objeto que foi atirado nelas 4,2% e esfaqueamento ou tiro 1,6%. E então, assim, é absurdo, né, gente? É chocante. É chocante. É chocante. E é mais chocante ainda quando você vê que, na maioria das vezes, é alguém que conhece. É isso que a gente também precisa desconstruir e que é importante falar aqui isso no podcast, né? A gente imagina, às vezes, que a violência vem de um desconhecido. E não, né? Talvez a Ana também pode concordar com isso, né? A maioria das situações são por pessoas de convívio, íntimas, né, ou de um relacionamento, né, e por isso que é tão difícil a mulher romper, se aperceber disso, da situação que ela está vivenciando. Uma autora que eu estudo também, que é a Regina Navarro, ela fala sobre isso, né, culturalmente, historicamente, o corpo da mulher não era dela, né, então tudo isso é algo que a gente tem desconstruído, mas ainda é recente, assim, né, então, ao longo da história, então a gente tem muito, muito ainda a falar, a fazer, né, em relação a, inclusive, as próprias mulheres, né, quando escutam e entenderem, né, que uma outra mulher está passando por uma situação assim. Isso dá até assunto para um outro podcast, com certeza, é essa perversão, porque quando a gente vê esses casos, e é diário, e os números estão aí, principalmente também de familiares, e com criança, com adolescente, com idoso, a gente vê casos. Então, é uma pessoa completamente ou tarada, pervertida, o que é, por isso que eu digo que é um outro tema, né, para um outro podcast que a gente pode falar, ou é sem vergonhice. Entende? É uma coisa... O que leva alguém a fazer isso? O que leva alguém a fazer isso? Exatamente. Porque se tu vai ter mesmo que tenha uma relação não consentida, um estupro com uma pessoa adulta, não é que se entende. Logicamente que não se entende, mas é uma pessoa adulta. Agora, fazer isso com um bebê, com uma criança, aí é monstruoso. Inadmissível. Né? Em todas as idades. Mas quando a gente fala de criança ou as pessoas vulneráveis, como citou, né, um deficiente ou que não tem a menor condição de se proteger, como é que acontece esse tipo de coisa? A Safiotti explica um pouco essa questão da violência, né, que é uma pesquisadora brasileira e que debate um pouco essa questão, assim, da cultura mesmo, da violência sexual, a cultura do estupro, os ritos, muitas famílias têm ritos, né, e que a gente não consegue compreender, porque a gente vive num outro diálogo e que vem e vai se reproduzindo pelas gerações.
Então, e é muito escondido, e não tem classe social, né, que é outra coisa que a gente falou assim, que tanto é menina quanto menino, a violência sexual, ela também não tem classe social, porque ela pode acontecer de formas diferentes em determinados, né, segmentos da sociedade, mas tanto lá os mais empoderados, milionários, acontece isso, quanto, né, as pessoas mais vulneráveis. Então, e a gente tem que trabalhar isso como uma cultura social, né, e para a gente entender e romper, né? Isso, e é super difícil porque sexualidade é tabu, né? Os casais não falam sobre sexualidade, as pessoas têm dificuldade de falar com seus filhos sobre, né, educação sexual, sobre cuidado com o próprio corpo, então é um tabu. Só que a gente sabe que quanto mais segredo, quanto mais a gente não fala, é contrário, né? Assim, eu não vou falar sobre essa situação que aconteceu, essa violência, porque isso pode ser ruim para minha filha saber, ou, né? É ao contrário, às vezes, né? A gente, quanto mais você... Alguém vai falar, ou a rede social, ou a religiosidade, alguém vai falar sobre isso com ela. E daí talvez não vai ser, né, o adequado, assim. Quanto mais a gente tira isso desse tabu e desse segredo, né, mais a gente ajuda essa criança a poder comunicar caso algo aconteceu. Para ela confiar, né? Isso. Que ela pode falar e que ela vai ser ouvida. E inclusive mulheres adultas, às vezes eu recebo no consultório, assim, né? Aí a gente vai, ou mesmo no serviço CREAS, né? Tu vai conversando, tu vai adentrando, assim. Eu vivi uma situação assim. E eu nunca contei. Né? E ela carrega esse segredo às vezes anos durante a vida, né? Então poder falar, poder ser ouvida, poder ser acolhida é algo que pode ser transformador, inclusive para que isso não se repita, né? A gente fala de alguns autores que tratam isso, né? Que o segredo, quando ele não quando ele não pode, algo não pode ser falado, ele tem uma grande tendência à repetição, né? Então ela poder falar, ela poder ser acolhida, isso pode ser transformador, não só para essa mulher, né, adulta, que tá vivendo isso. Tô comunicando, porque eu sei que o podcast as pessoas vão ouvir, acho que isso é importante, né, mas também para uma prevenção para as futuras gerações. Sim, a gente enquanto sociedade tem que melhorar, né, porque não só da gente, mas da gente poder acolher essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes, que eles se sintam, digamos, como a gente falou, né, que eles vão ser ouvidos, que eles podem falar sobre isso, né. Isso é interessante que dentro dessa pesquisa que eu trouxe agora, fala também que em relação às denúncias, quase metade, 45% das mulheres agredidas não pediram ajuda de nenhum tipo, não contaram para ninguém o que aconteceu com elas. 38% porque acreditou que ia resolver o problema sozinho e 21% porque não confiou nem na justiça e nem, né, que alguém poderia ajudar. Então, isso também, né, é algo bem alarmante. Como a Ana trouxe antes, do caso dessa criança que entregou um papelzinho, por exemplo, pro motorista do ônibus, né? A gente já escutou casos, é mais comum escutar, assim, de casos no exterior que acaba vindo para a mídia, mas, assim, de mulheres que estão em situação de agressão dentro de casa e que elas não têm liberdade nem de ter o próprio celular, por exemplo, e que, eu vou pedir uma pizza e liga para a polícia e finge que tá pedindo uma pizza para tentar pedir ajuda, sabe? Existem algumas formas, então, que, de repente, as mulheres podem tentar pedir ajuda, porque até antes, né, aproveitando, né, quando a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, quando a gente falou também dessa questão de que quando há esse ciclo de violência dentro de casa, o companheiro já tirou tudo dela, né, a questão que muitas pessoas quando julgam falam, ai meu Deus, por que não saiu de casa então quando isso aconteceu? Como se fosse simples, né? Porque existe um contexto, né, econômico. Exatamente. Porque essa mulher cultural, já não tem... Não só cultural, simplesmente a gente não... e ela já não tem nem a condição de sair de casa, porque provavelmente ela já foi isolada dos seus demais familiares e amigos, ela é dependente financeiramente. E muitas vezes afetivamente. Porque a gente não consegue compreender, mas o afeto e o amor, né? Ele tem também causa dependência. Uma dependência que muitas mulheres não conseguem digamos assim, romper esse ciclo
por conta de não compreender, né? E tem também o caso, que vocês devem explicar melhor, é da conivência de um familiar, às vezes da mãe, da criança abusada, no caso, pode ser também por essa dependência afetiva ou dependência econômica, porque tem muitos casos onde existe abuso e existe a leniência do companheiro ou do familiar. Sim. Então, é mais perverso ainda. E é aquela situação, coisa né? da propriedade, eu digo do dono, né? Porque o pai se sente dono dos filhos. E dono da esposa, né? O patrão se sente dono da empregada. Então, se ela é minha empregada, ela tem que estar disponível para mim, para aquilo que, para os meus prazeres, né? Então, isso também é uma questão cultural, dessa coisa do se apropriar, do ser dono, né? Tanto na relação de trabalho quanto na relação afetiva. E que a gente precisa romper com isso, né? Quando tu fala isso, me vem esse simbolismo, né, da entrada ainda hoje, né, nos rituais de casamento, a entrada do pai entregando, né, a filha, né, para um outro homem. Então, a gente já avançou tanto, mas esse simbolismo ainda é verdade, permanece na nossa sociedade, né? E esse ritual, assim, né, são coisas simples, assim, sutis, simbólicas, que às vezes a gente vai percebendo, né, quando tu falou, me lembrei disso, assim, e sim, existe isso, né, às vezes a pessoa tentou falar, mas a criança, imagina para a criança a coragem de falar, né, para um familiar, e a pessoa foi conivente, né, mas também nas relações eu vejo as mulheres adultas, né, como é difícil você expor que você está passando por um assédio de uma chefia, né, para quem você vai expor, sim, como você vai lidar com isso. O emprego dela está em risco, necessita de um emprego. Necessita do emprego, às vezes os comentários são, mas será que tu não fez isso, alguma coisa assim mesmo, ou, né? Ou às vezes até comentários, quando a gente, né, já trabalhei em empresas, né, digamos, maiores e cheias de setores aí, de, inclusive, comentários nos corredores, quando alguém tá conseguindo mais destaque, sempre tem alguém para dizer, tá dando para quem? Já principalmente quando é uma mulher que tá, né, digamos assim, evoluindo profissionalmente. Sim. Já começa, mas será que ela tá com um rolo com o superior dela? E essa questão da gente, que a gente falou no início, né, que a Carla disse, da gente, digamos, criar novas... E às vezes vem de outras mulheres esse comentário, né? Mas, bem isso. Então, nós também. Essa questão, assim, da gente educar as novas gerações, né, os novos adultos, para que eles também entendam que essa questão do emprego que vocês falaram, assim, eu vou, né, um caso assim, num dos primeiros empregos, né, que você, quando você é jovem, estou falando de experiência própria, acontece, assim, alguma situação e você se sente desconfortável, você não percebe que, aquela pessoa ficar te elogiando demais, ou querer toda vez te cumprimentar e te dar um beijo no rosto, e aquilo te incomoda porque você... mas você não consegue nominar aquilo na tua cabeça que aquilo é algum tipo de assédio, sabe? Só que você é muito jovem. E é um dos primeiros empregos ali, e daí aquela coisa assim... muitas vezes não é nem assim, eu vou falar e eu vou perder meu emprego, mas é por realmente não saber o que fazer. E que você pode fazer alguma coisa. Então, por isso que também é importante a gente conversar com os jovens. Sim. Que, não, isso não é aceitável. Você não tem que ficar aceitando um funcionário mais antigo ficar te elogiando pelos corredores, assim, de forma inapropriada, né? Isso. Ou sem o consentimento, que a gente diz, né? E pior que é bem isso. Mas ele tá só te elogiando? Tu não quer se sentir bonita? E às vezes, como não tem esse espaço para conversar, né? Por isso que esse espaço entre mulheres também é bem importante, né? A pessoa não se apercebe, sim, né? E às vezes... E mulheres jovens são realmente, assim, mais vulneráveis em alguns momentos, né? A estar... passando por essas situações, porque não percebe às vezes aquilo como algo, como um assédio realmente. E quando não é? E quando é o romantismo, um flerte, uma pessoa interessada, aquele beijo roubado, às vezes em algum momento, não numa situação de trabalho, entende? Existia isso, existe aquelas coisas que davam frio na barriga, tanto o homem da mulher. Sim, mas é uma boa colocação. Não é tudo desta forma. Hoje em dia não se faz mais isso, que já é considerado assédio.
Na verdade... Aonde está o limite? Na verdade, se a outra pessoa gosta e tem o consentimento, né? Tudo bem, não existe crime, não existe assédio, não existe nada. E mesmo assim, se você é abordada dessa forma e se a pessoa de fato tá afim, se ela tem um sentimento de carinho e afeto, e você dizer, não, eu não quero, ela vai entender. Agora, quando você fala isso e ela persiste no ato, é porque ela é violenta, ela não é afeto e não é carinho. Ou aquela coisa de falar que a mulher tá se fazendo de difícil. Meu Deus. Que o não é sim, na verdade. O não é um talvez, que precisa de persuasão. Eu acho que é uma boa colocação isso, né? Que acaba gerando nos debates, né? Hoje não é mais assim. Antigamente, Ainda bem. era uma coisa... A mulher tinha mais essa reserva para dar um beijo, para isso, para aquilo. Hoje em dia não existe mais isso. Mas então, esses tempos mudaram. Muita coisa se perde nesse novo modo de vida. Mas isso que tu tá colocando é importante, sim, é um questionamento que a gente às vezes fica assim, né, e eu tava ouvindo às vezes até outros materiais, mas nesse sentido, acho que quando tem a troca, né, essa coisa do vínculo e da troca, as pessoas sentem. Ou um olhar, ou uma abertura corporal, e eu confesso, assim, que também... pessoal, né, uma das dificuldades que eu tenho quando eu saio, às vezes, para me divertir, estar em outros ambientes com outras pessoas, é o acesso ao meu corpo, sem o meu consentimento. Então, assim, eu acho que existe isso desde que você converse com a pessoa, você vai ver se ela deu uma abertura ou não, né? E não, as pessoas chegam colocando a mão. Sim. Gente, claro. não precisa pôr a mão na minha, né, em mim, na minha cintura. É uma coisa, assim, que eu tive muita dificuldade, que eu tenho que, às vezes, assim... Olha, não, né, assim, meio que me esquivando, saindo, assim, já deixei de ficar em alguns lugares por conta disso, já fui embora pra casa, porque parece que, mas você percebe no olhar daquela pessoa a abertura, você percebe através das atitudes dela, né, acho que como tu falou, assim, é uma troca, né, uma troca de mensagens, uma troca, algo recíproco, e também acho que a gente percebe quando a pessoa tá, assim, mais aberta a receber aquilo naquele momento, tem momentos que você tá ali porque tu quer estar conversando com uma amiga, né? E teu corpo Exato. acho que é um pouco assim, é sutil, é delicado, acho que são detalhes, assim, mas que se a gente cada vez mais puder falar e educar os meninos também para isso, né, para essa, eu acho que passa muito por essa não objetificação e por essa questão cultural, né, de que entender que a mulher não é propriedade, né? Exatamente. Que a gente tem sentimentos, tem desejos, tem pensamentos e que sim, a gente gosta de ser desejada, também, de claro. ser né, cortejada, cortejada. claro. Isso é tão de bom, né? Tão Sim. bom, mas isso tem um respeito, né? E é muito melhor quando a gente tem essa reciprocidade, esse consentido. Eu né? acho então que a evolução do flerte é o consentimento, Carla, respondendo aí a sua questão. E acho que é sutil, mas se percebe. Mas também essa questão, acho que aproveitando, né, a Daiane, esse impacto que tem quando as mulheres não falam sobre isso, né? Por exemplo, uma adolescente que sofre um abuso, né, uma importunação sexual e não fala sobre isso. Isso também, muitas vezes, tem consequência lá na vida adulta dela, né? Num relacionamento, as inseguranças com o companheiro, né? Ou com companheiras, enfim, por não ter resolvido, por ter sofrido uma violência na sua infância, né? E que ela vai também ter consequências. Eu não sei se isso também se apresenta muito para vocês aí, né, da psicologia, porque daí as pessoas não compreendem, né? Há muitos casais, mulheres com dificuldades nos seus relacionamentos adultos e tal, por também consequências, às vezes, lá da infância que não falou. Por isso que a gente tem que dizer para as mulheres, né? Falem, conversem com suas filhas, com seus filhos menores, né? Sobre isso, para que o com seu seus trauma, companheiros, né? O seu trauma pode evitar o trauma da tua filha, né? Isso. Mas se você fica... quanto mais você... É o contrário, né? Quanto mais você guarda, quanto mais você silencia... Tem pessoas que o companheiro não sabe, né? Às vezes atravessa por dificuldades sexuais no casamento, no relacionamento, advindas, né? De situações passadas,
porque não é encorajado, né, você a falar. Uhum. A gente, toda vez que a gente faz o podcast, né, que a gente faz o Fala FV, a gente lança nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @FV nas redes, algumas perguntas para a gente ter a interação da nossa audiência, né? E desta vez não foi diferente, né? Então nós lançamos aqui algumas perguntinhas que eu vou ler aqui como é que foi a nossa porcentagem de resposta. Então, ela foi voltada mais para as mulheres, né? Então, essas perguntas. Então, temos aqui a primeira dizendo: você, mulher, já se sentiu constrangida ou desconfortável com algum abraço, beijo no rosto, toque, olhar ou comentário indesejado? 48% das nossas leitoras disseram sim, infelizmente é comum disso acontecer. 44% afirmou que aconteceu algumas vezes e 7% apenas disse que nunca percebeu se sentir assim, né? Que nunca percebeu que isso aconteceu. Mas aí a gente tem que uma grande maioria, né? Falando que sim, aconteceu. Ou com frequência, ou pelo menos algumas vezes, né? É só, né, confirmando aquilo que a gente tá falando aqui desde o início, Sim. né? A outra pergunta foi se você já se sentiu intimidada por estar usando algum tipo de roupa. Que entra naquela questão do comportamento também, né? 38% disse que sim, mas procura não ligar. 54% disse que já deixou de usar algo por medo do julgamento das pessoas e 8% disse que geralmente não tem problema com isso. Então, aí, novamente, nós temos a maioria ou que se sente julgado, mas pelo menos tenta não ligar, ou que já deixou, sim, de usar por medo de julgamento, né? Aquela velha história do a sainha tá muito curta, isso não é apropriado, né? É, que é aquilo que eu falei, que talvez, né, gerou esse questionamento, que é desde a educação, desde a infância, né, assim, às vezes a menina tem que cuidar do corpo, do que, e realmente isso traz, né, um julgamento de como se a vítima, por alguma forma de que ela estivesse se portando, ou o que ela estivesse usando, né, mas teve uma exposição artística que eu vi, circulou as imagens na internet, né, de roupas que as vítimas estavam usando, assim, no momento da violência. E é chocante, assim, essa artista fez justamente para provocar e chocar, porque aí tem desde a burca até uma roupa de um bebê. Né? Então, volta novamente naquilo, né? A gente, o problema é o agressor. O adulto, a gente também tem que falar mais sobre isso, né? O agressor, né? E por que ele se achou permitido a acessar o corpo, né, daquela outra pessoa, enfim. E a outra pergunta que a gente fez é se você já deixou de fazer algo ou teve receio de ir a algum lugar sozinha pelo simples fato de ser mulher. E 46% afirmou que sempre, pois se sente vulnerável. 15% disse que sim, porque não gosta de sair sozinha. E 38% busca ignorar o receio quando ele aparece. Mas quase metade se sente vulnerável em sair sozinha porque é mulher. Sim. Eu me lembrei agora de uma situação até, pessoal, assim, né, eu vou compartilhar, né, uma vez com o meu ex-marido, eu comentei assim, que eu não queria vir voltar de um trajeto à noite, né, falei, não, à noite eu não vou voltar ali sozinha a pé, e ele, não, mas mas nada a ver, né, vamos fazer o quê, né, eu falei, pode ser assaltada, entrega tudo, mas quem te falou que eu tenho medo de ser assaltada? Assaltada é o de menos, né? Você assaltada é o de menos. Eu tenho medo de me estuprarem, né? De ser abusada, enfim. E assim, o choque que ele teve, eu não sei. Daí na hora ele, sim, claro. É que mas isso eu não entendi passa pela cabeça eu entendi que guri. não foi por maldade, foi por assim, não passa pela cabeça dele. Não é uma preocupação dele. Não né? é uma preocupação dele, mas é uma preocupação minha todo dia. Quando saio à noite, Sim. assim, né? Então, é uma coisa de cultural, realmente, mas que... E eu entendi que, não, dele de forma protetiva, assim, né? Não, claro, agora, tipo... Mas na hora foi ingênuo, assim, Sim. não se tocou. E realmente, nós mulheres, eu não sei se alguma, né? Não passa isso pela cabeça, assim, né? E a gente é preparada, eu vejo... Eu não tenho filhos meninos, tenho 3 meninas, né? Mas, assim, eu vejo pelos meus sobrinhos. Então, a orientação deles do à noite é...
cuidem com a violência, cuidem com a droga, é outros cuidados. E a menina já é esse olhar assim, não desça do ônibus muito longe de chegar até na casa da amiga, tenha cuidado de pegar o Uber, liga pra mãe que a mãe vai buscar, né? Então, essas preocupações a gente já passa para elas desde a adolescência. E o guri, como ele não tem essa preocupação na vida adulta, às vezes, ele tem até dificuldade de dialogar com a companheira, com filha, né? Porque ele não passa. Não tem essa empatia, né? Porque isso me lembra, né? Uma ilustração que eu vi no Instagram esses dias faz tempo, na verdade. Mas esses dias, nos últimos 6 meses, esses dias, né? Que era assim, o homem indo ao encontro, né, da pessoa que ele conheceu no Tinder. O pensamento dele é, será que ela é igual às fotos dela? E o pensamento da mulher é, será que ele vai tentar me matar? Vou mandar minha localização para minha amiga. Exatamente. Já tem todo um esquema formado, uma rede de apoio, porque isso passa pela cabeça. No Uber tem a compartilhar sempre exatamente nessa prevenção, né? Isso, sim. No início não tinha essa ferramenta no Uber quando começou. E depois passou a ter, pelo menos que aparecia para mim ali. Eu sempre compartilho. Para você compartilhar, porque não sabe que... E o medo, né, gente, não é infundado. A gente fala isso assim, mas isso é real, porque acontece, né? A gente sabe que... E, inclusive, existe uma legislação, né, de que o ônibus, eu não sei a partir de que horário, ele precisa parar, né? É uma legislação de Santa Catarina para os ônibus de itinerário estadual, e em Chapecó nós temos também essa legislação, né, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, que a partir das 10 horas da noite, né, principalmente as trabalhadoras da agroindústria da nossa região relatavam muito isso, que às vezes tinham que descer, né, mais de 2.000 metros longe da sua residência quando sai da agroindústria, 12:00, 1h da manhã, aqui em Chapecó, né? Então, aqui já tem essa previsão, né? De quando a mulher está no ônibus, ela pode pedir para o motorista parar em qualquer lugar, né? Mais próximo da residência dela. Importante saber disso. Outra questão que a gente abriu, daí uma caixinha de perguntas, que caso alguém quisesse compartilhar um pouco sobre si, sobre alguma história, no caso, a gente até colocou assim, se você já foi vítima de algum tipo de importunação ou assédio e quiser falar sobre a sua reação, tava até na arte, assim, que é o momento de partilhar histórias e ajudar outras mulheres. E aqui, nós tivemos aqui que uma pessoa disse que a reação dela foi sentimento de culpa. Então, é isso que a gente tem dito, né, desde o início, dessa questão que muitas vezes o que nos vem à cabeça logo depois, eu falo também por experiência própria, né? Às vezes acontece algum comportamento que te deixa desconfortável e a primeira coisa que passa pela minha cabeça é o que eu fiz para aquela pessoa entender que ela podia fazer isso. É já pensar assim, nossa, qual foi o meu comportamento, em qual momento eu dei abertura para que isso acontecesse? É bem complicado isso, né? Que a gente fica sempre buscando a nossa culpa nessa história. A gente fala na situação de violência sexual também, né? Com crianças e adolescentes, né? São os culpados inocentes, né? Porque você estava simplesmente sendo você. Do tipo, eu só sou legal, eu não tô te dando um monte. Isso. Né? Aqui nós tivemos uma pessoa que colocou... já tive momentos bem desconfortáveis com clientes mais velhos na área de atendimento. E então, assim, entra aquela questão talvez também da parte cultural, né, da nossa sociedade, que a Carla estava dizendo. Homens mais velhos, principalmente em situação de poder, né, que acreditam que podem. Se quiserem fazer algum comentário assim, sobre essa isso. Questão que até a Carla trouxe antes, né? Onde que está essa humanidade dessas pessoas? Muitos antigamente se falava, ele é tarado, ela é, né? Essa sexualidade sem controle, que ela passa por um processo de educação, e eu quero trazer aqui uma temática que às vezes é bem difícil a gente dialogar, que é sobre a questão da importância da escola para isso. Por quê? Porque se você perceber
que tenha muitas famílias que não conseguem dialogar com seus filhos, que estão numa situação de violência, né, familiar ali, e que muitas vezes entendem aquilo como natural, normal. O outro contato, o primeiro contato para fora da sua família, das crianças, é a escola. Então, a escola tem que estar preparada para lidar e mostrar para aquela criança que, quem sabe, o que ela viveu a vida toda até ali, na sua, né, na sua família, não é algo aceitável, né? Aquilo ali é um ato de violência. Então, eu sempre digo que o primeiro espaço, para além da nossa família, que vai ensinar muito para os filhos da gente, é a escola. E a escola precisa fazer esse debate, mas fazer com qualidade, fazer, né, dentro daquilo que a gente, que tem estudos, né, científicos e tal, para que a gente auxilie essas novas gerações a ter um olhar diferente sobre a sexualidade. E muitas vezes, né, isso eu escutei de pessoas, amigos, meus conhecidos, falando que foram palestrar, né, em escolas sobre algumas situações de segurança, de tudo mais. Isso ajuda também, às vezes, as crianças a perceberem não só que elas estão passando, né, mas de repente perceber que a mãe está passando por uma situação assim. Uhum. E poder, digamos, claro, é o apoio de uma criança, né? Mas assim, mas é um apoio. Ou perceber que aquilo que ela faz, tipo assim, o menino tá sendo educado para ser o macho, para repetir aquela questão de violência, e aquele menino vai compreender que não, que aquilo não é o certo. Depois de ações assim, geralmente aumentam os números, né, de denúncias. Isso são muito importantes, porque são espaços de escuta, né? Onde aquela pessoa pode se sentir à vontade para falar, né, e trazer o que está acontecendo. Para não ter só relatos, né, também, assim, teve aqui um que olhei sério nos olhos da pessoa e disse para ela que ela tinha que criar vergonha na cara e parar. Então, muito bom quando a gente consegue ter esse tipo de reação também no momento, né? Tenho curiosidade de saber alguma coisa em relação a... Nós temos bastante... de outros países, vindo para Chapecó, principalmente, aqui é um polo das agroindústrias, então, venezuelanos e haitianos, povos africanos, tem muito aqui, que eles também têm culturas diferentes. Não sei quais são, só uma pergunta, uma curiosidade. Isso aí tem trazido aumento de alguma desse tipo de violência, ou tem alguma relação em relação a isso, dessas culturas diferentes? Eu não estou acompanhando algumas questões de números nos últimos tempos, assim, né? Mas eu entendo que, claro, tem questões culturais diferentes, mas eu até entendo... Eu entendo que isso não necessariamente é um aumento, mas eu acho que quando elas chegam aqui e elas percebem que o Brasil possui uma estrutura, uma legislação, uma capacidade protetiva maior, assim, né, com relação à mulher, especialmente, né, eu acho que elas aqui encontram também um espaço, não sei, talvez a Ana possa falar sobre, né, um espaço, porque o Brasil, a gente fala algumas coisas, né, mas o Brasil, ele tem uma legislação muito bacana, assim, no sentido de proteção da mulher, né, e diferente de alguns outros países nossos vizinhos, então, nesse sentido, eu acho que aqui elas encontram e se sentem também acolhidas para poder trazer à tona situações que estão vivenciando. Não sei o que tu pensa sobre, né? E essa questão dos imigrantes, aqui nós temos, né, hoje, olhando para Chapecó e região, é uma mescla de migrantes e imigrantes, né, que estão vindo do Nordeste e tal, mas quando o imigrante vem, né, de países vizinhos, enfim, de outros países, ele tem que se adaptar com a legislação brasileira. Isso ele já toma consciência lá, né, quando vai fazer a sua documentação. É a mesma coisa o Daniel Alves, que praticou um crime lá em Barcelona. Ele não se ateve que lá tem um protocolo e tem toda uma legislação que é diferente do Brasil, né? Em alguns pontos nessa questão da violência. A mesma coisa os imigrantes. Então, eles vêm para cá, eles trazem uma cultura diferente da cultura nossa, que eu me refiro, assim, né? Não... Mas que o crime é crime em qualquer lugar, né? O estupro... Mas às vezes lá não é. Aí é que tá. Exato. Aí é que tá. Pegar uma legislação, por exemplo, do Senegal, pegar uma legislação do próprio Haiti, ela tem diferença em relação
a questão, porque nós mesmo aqui no Brasil foi em 2018 que a importunação sexual passou a ser crime, né? Então antes não era. Recentíssimo. É muito recente. Então, mas eu acredito que, assim como eu via muito relato, eu acompanhei de uma associação eu acho que dos imigrantes venezuelanos, que eles estavam fazendo um curso de orientação para as mães venezuelanas que vêm para o Brasil, que elas precisam enviar as crianças para a escola todo dia, no horário certo, porque lá não tinha o conselho tutelar, né? Lá eles não têm essa ferramenta que acompanha e que muitas mães estavam sendo abordadas lá, o conselho tutelar na casa, né? Orientando. Então, essas coisas, quando a gente aceita a imigração para vir, para trabalhar aqui, a gente também tem que aceitar que a gente precisa fazer uma educação, né, com uma reeducação, enfim, orientativa mesmo, né, de como funciona a sociedade aqui. Se eles não se adaptar, a força da lei vai estar... Quis levantar esse questionamento até mesmo para esclarecimento a eles, né, que são pessoas... maioria muitos trabalhadores, famílias que estão em busca de E eu acho que daí essas mulheres aqui também começam a se dar conta, né, de algumas situações e até alguns casos podem ser extraditados, né? Claro, assim. E se tu pega, assim, tem alguns países da América Latina que tem legislação muito avançada por alguns temas, por exemplo, a Argentina, a questão do aborto, outros que no Brasil não tem, né? Então, a legislação internacional, e quando a gente abre as fronteiras para a imigração, quando nós vamos para outros países também, eu acho que é uma orientação para quem está nos ouvindo, né? Tomar sempre muito cuidado, a observar a legislação lá, né? Em vários setores. Tanto a questão do uso de algumas drogas que são permitidas em outros países, outros não são, quanto a própria questão da violência. E falar aqui da nossa região, assim, né, também falar bem, né, porque acho que a gente tá avançando muito, assim, até em termos em relação a outras regiões do Brasil, né, já acompanhei situações de meninas que vieram por imigração, né, de regiões do norte ou nordeste, lá existe ainda uma vulnerabilidade bem maior, né, uma dificuldade, então a adolescente, ela não tinha sido alfabetizada, porque o padrasto era um agressor sexual, né, e não permitia que ela fosse na escola. Então, uma situação assim aqui na nossa região, graças ao trabalho da rede, né, de todos os órgãos do Conselho Tutelar, e de toda... você não foi na escola, o que está acontecendo, né? Por que tu não está indo na escola? Então, existe um trabalho bem, assim, maior. A gente faz essas buscas, né, enquanto poder público, mas, claro, tem muito ainda a avançar. E no Brasil, então... Eu acho que é a implementação das políticas públicas e da lei, né? Porque, por exemplo... Fazer se cumprir, né? Sair do papel. A Lei Maria da Penha, quantos anos aí está se passando e muitas regiões ainda não tem uma delegacia especializada, ainda não tem uma rede de acolhimento, um conselho de mulher que, de fato, sim, né? A própria exploração sexual de meninas, né? Então, a gente sabe que isso... existe essa cultura, assim, né, também, de que precisa ser desconstruída. Regiões, né? Por exemplo, do turismo, né, onde é muito forte, tem outros crimes que às vezes a gente não tem aqui, né, muito presente no nosso dia a dia, mas que é... Isso, e que precisa, como tu falou, né, de muita efetivação de política pública, porque às vezes essas meninas acabam encontrando ali uma forma de renda, né, uma forma de auxiliar a família, e estão normalmente é muito triste, né, gente, assim, estão vivenciando uma situação de violência, às vezes, desde pequenas, né, e como é o caso, às vezes são vendidas, né, então são situações gravíssimas. Não só de forma sexual, às vezes até mesmo aquela criança lá de 7, 8 anos, vendendo bala, vendendo isso para ajudar, é uma criança que tinha que estar brincando ou que tinha que estar na escola e estar trabalhando para ajudar, não que trabalho não seja bom, que a pessoa que não tem que aprender, mas certamente naquela idade não é o lugar dele estar ali, né? E a gente tem muito a avançar aqui, mas hoje, né, a própria Rede Catarina, como a gente mencionou antes do podcast iniciar, né, então a gente tem um trabalho bacana que funciona, mas... eu ia aproveitar para citar, né, a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que é um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina, e que a gente estava falando antes aqui em off, então para situar o nosso ouvinte, que ela foi institucionalizada em junho de 2017, que é direcionada à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher,
e ela foi idealizada a partir das práticas existentes, né, por todo o território nacional e em Santa Catarina, em especial Chapecó. Então, olha aí, Chapecó também servindo de exemplo e trazendo aí essa... E que, de fato, foi, tipo assim, é uma previsão que a legislação tinha e que aqui alguém disse, não, nós vamos fazer e vamos fazer dar certo, né? Eu acho que isso tem que ter muito, assim, o poder público de olhar a lei, às vezes tem um monte de coisas possíveis, né? Mas tem que o poder público pegar e dizer, não, vamos fazer acontecer. E aqui em Chapecó, então, a gente tem a RAN, né, que é a Rede de Atendimento às Mulheres em questão de violência, e que ela tem tanto as universidades presentes, a Polícia Militar, a Rede Catarina, o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, Câmara de Vereadores. Então, são vários atores, Ministério Público, né, o Judiciário, a Prefeitura Municipal, para que uma mulher saiba, aconteceu a violência, ela vai na DPCAM, que é a delegacia, né, registra lá a ocorrência, para onde ela vai. Né? Então, tem que ter essa rede de atendimento para que seja menos doloroso passar por né? isso, né? Porque às vezes ela ia num lugar, não é aqui, vai lá na outra, vai lá, daí ela vai para casa. Né? Sim, desiste. Então, essa questão, né, que ia ser a minha pergunta, inclusive, até para a gente ir se encaminhando aqui para o fim, da questão das redes de apoio, né, do o que fazer, para onde ligar, quais são os números de atendimento, né, que a gente fala sempre, o 180, né, que é a Central de Atendimento à Mulher, e a Ana aqui citou mais alguns tantos, a gente vai colocar também na descrição do episódio aí, mais formas, né, que as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade podem estar buscando atendimento. Nós temos hoje em Chapecó a Casa Abrigo também, né, que a gente tem também um pouco o privilégio de ter uma cidade polo, como Chapecó, né, que tenha esse instrumento. Então, muitas mulheres não fazem a denúncia porque eu não tenho para onde ir com os meus filhos, então eu não vou denunciar o agressor. Então, a Casa Abrigo é um instrumento, tu faz o boletim de ocorrência na delegacia, solicita o abrigamento, né, porque precisa ser retirada da casa quando é uma situação de violência. Os filhos podem ir junto, tem um espaço de acolhimento com profissionais, a criança vai ser levada na escola, né? A mulher também tem esse diálogo com a casa mesmo, faz o diálogo com a empresa onde ela trabalha, para manter o trabalho, né? Na medida do possível. Então, hoje a gente tem essas ferramentas de acolhimento. E voltando assim, porque também para o início, né, além desses casos mais graves, né, que necessitam do acolhimento, essas violências sutis, esse assédio sutil que a gente tem no nosso dia a dia, o que eu queria dizer assim, que as pessoas falem, né, acho que a gente vai poder também construir uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa para homens e mulheres, a partir do momento que a gente começar a falar. E falar com homens também, ouvi-los, conversar. Principalmente, né? Porque, educar os meninos. No caso, por exemplo, do trazer abrigo, esse tema. Quem teria que sair de casa tinha que ser o agressor. E não a mãe com os filhos, né? Desacomodar as crianças, tudo. Manda o agressor para a cadeia. Isso é o crime cometido. Na verdade, a vítima é punida novamente, né? Perdendo as suas coisas, a sua rede de segurança, os vizinhos, celular, os amigos, as crianças sofrem, né? Mas, infelizmente, às vezes, em situações mais graves, né? São bem necessárias. Nós temos muito ainda a evoluir nessa área. Nós entramos no debate, por exemplo, da violência patrimonial, né? Que assim, é uma coisa assim, muito presente e que, às vezes, as mulheres não se percebem, né? A violência moral, que depois vai para patrimonial, que é, muitas vezes, assim, eu lembro de trazer um fato, né, já que algumas aqui trouxeram, um fato que eu me deparei com um caso no meu estudo do mestrado, que era lá sobre ciências ambientais, mas da agricultora relatando, né, que o companheiro passou agrotóxico, veneno, na horta dela. Porque estava lá, né, discutindo com ela e foi lá. Então, para a mulher, isso é uma violência muito grande, porque, assim, é a mesma coisa do que para uma advogada você ir lá e acabar com a tese dela, né? Ou, enfim, queimar os livros, né? Então, é uma violência, para a agricultora é isso, é matar as galinhas lá, ou até mesmo matar a vaca que ela ordenhava, né? Isso e tem seria muitos violência relatos patrimonial, porque não é com ela diretamente, sim, mas está relacionado ao trabalho, ao aos bens sustento dela, né?
Ou muitas vezes as mulheres passam lá e quebra dentro de casa, ele não bate nela, mas ele quebra a máquina de lavar, ele quebra a geladeira. Sim, quebra né? tudo. Coisas, às vezes, que ela que comprou. Que ela né? que comprou, enfim. Então, isso é sempre o antecedente à violência física. Porque se ele quebra tudo isso e não contente, ele vai lá e ele começa o próximo episódio, né? Na maioria das vezes, é a violência física e que daí culmina no feminicídio final, né? Sim. E por Resultado, nós temos que mudar a cultura do homem. Fato. Acho que de toda a sociedade, assim, uma educação que a gente constrói, assim, né? Quando o ser humano, claro. o ser humano. Quando a gente fala disso, de trazer o homem também, dessa desconstrução, é porque eu acho que é importante, assim, Sim, né? A gente com poder crescer com isso. Eu acho que são situações, né? Quando tu falou assim, eu lembrei até de um professor que fala, né? Mas, gente, quem que faz isso no prato que come, né? Se ele, né, ele destrói a mulher. Sim. Né? Então, a parte mais... a mãe dos filhos. A mãe dos filhos, a parte boa dele, né? Assim também. Então, essa coisa da gente poder conversar sobre, né? Mas que bom que somos seres humanos e que o ser humano tem uma capacidade enorme de mudar o seu estado, né? Posto. E que daí a gente trabalha muito essa questão da justiça restaurativa também. Eu acho que é um trabalho bem bacana da gente compreender que é isso. O homem violento, ele tem a possibilidade, né, de se recolocar, de ver a sua vida numa outra perspectiva com orientação. Porque pode ser que também ele nunca teve isso. Na sua vida. Né? Então, essa nova sociedade que a gente quer construir com homens e mulheres de respeito, sem violência, ela passa por isso também. Isso, dá trabalho, mas é possível. Restaurativa, que não é aquela só que pune ele, que coloca na cadeia. Porque lá ele vai ficar na cadeia 5 anos e se ninguém chegar para ele e fazer um processo de orientação sobre o crime que ele cometeu, ele vai sair de lá e não vai ser a Ana, vai ser a Maria, e vai ser a Beatriz, e vai ser as outras mulheres. A gente não tá aqui nesse lugar de culpabilizar também, né, mas muitas vezes ele foi criado vendo o pai fazer isso, né, essa violência, e não teve também nenhum espaço de aprendizado de algo diferente. Sim, né? Porque o pai é a referência na vida dele, ele ama o pai dele, né, a gente ama o pai da gente. E se o pai bate na mãe, então, eu vou ser adulto e vou bater na minha esposa. Ou, se não ama, teme e vê que você ser temido, você também se coloca numa situação de poder. Então, quando ele for ser colocado nessa situação, ele, entre escolher o amor e o medo, né? Então, tem que ter alguém que chegue e diga assim, não, isso não é aceito pela sociedade. E esse trabalho é muito banalizou a pancadaria dentro de casa. Claro que não pode pensar assim, né? Pessoal... Mas como vê, a gente começa e uma coisa puxa a outra, e quando vê, a gente já tá aqui conversando há 1h30, mas assim, tem muito ainda assunto que a gente poderia estar aqui conversando. Vocês citaram ali a questão, eu tinha a informação de quantas DPCAM existem no Brasil, e não achei no meio das minhas 13 folhas de roteiro, mas... me comprometo a colocar na descrição do episódio, então, também essa informação. Eu gostaria de agradecer imensamente, principalmente a vocês duas, Dai e Ana, por terem aceitado o nosso convite, terem vindo aqui conversar com a gente, enfrentar o medo de vocês aqui do microfone, porque é, assim, um assunto muito importante e eu acho que quanto mais a gente falar, melhor vai ser, e mais esclarecedor, e mais pessoas a gente vai ajudar. Então, obrigada pela presença. Obrigada, né? Debutar num podcast com esse assunto foi... já vim de... já entrando. Mas foi muito bom, assim, eu me senti bem acolhida e foi muito bacana a conversa. Apesar do tema ser, como a gente fala, delicado, mas é importante falar. Então, eu estou sempre à disposição. Gostaria muito de agradecer vocês por estarem trazendo essa temática toda. Então, eu acho que é recíproca essa avaliação, parabenizar a Flash VIP, né, por essa possibilidade de diálogo que as pessoas que estejam nos escutando, e eu quero me reportar muito às mulheres que estão nos ouvindo aí, que se vocês estão se sentindo em qualquer situação dessa relatada aqui, procure ajuda, né? Que seja no Insta, ou que seja na própria página aqui, né, da Flash VIP, que vocês vão, ou numa delegacia, ou no 180, né, nos órgãos institucionais, mas falem.
busquem ajuda, que nós temos uma sociedade aí capaz, né, de fazer com que a gente faça justiça quando existe crime e também dê alento, né, quando a gente passa por situações não aceitáveis, né, enquanto mulheres. E quero agradecer muito e dizer para vocês que me senti muito à vontade, né, nesse primeiro podcast, Que e ótimo. venham próximos. Ótimo. Não, foi ótimo, realmente. Para mim foi muito esclarecedor, aprendi bastante com vocês, duas profissionais super qualificadas para falar sobre esse assunto. E para nós é muito importante também dar essa informação para nossos espectadores, nossos leitores, quem vai estar nos ouvindo também. E então foi gratificante conversar com vocês e foi muito aprendizado. Com certeza nós temos que voltar em outros momentos para conversar mais sobre isso e dar essa voz que a mulher precisa para alcançar essa igualdade. Não digo igualdade, não estou falando em poder feminino, nada, e sim dignidade que todo ser humano deve ter, quanto homem ou mulher, né? Exato. Então, que seguimos fazendo com que isso aconteça. E para quem está nos ouvindo ou assistindo, espero que vocês se sintam acolhidos, que tenham tirado proveito de todas essas informações e deixem as suas opiniões também nos comentários. Te convido a seguir o Fala FV na plataforma que você está nos acompanhando para sempre ser notificado quando lançarmos um episódio novo. Lembrando que este episódio do Fala FV teve o apoio da Rádio Chapecó FM 100.1, que está completando 75 anos de atividade. E também siga a Flash VIP em todas as mídias sociais. Com @FV nas redes, você encontra o nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube e fica por dentro dos nossos conteúdos. No site fvcomunica.com.br você também tem acesso a todo o conteúdo da revista Flash VIP na íntegra. Inclusive aqui a gente tem algumas revistas ilustrando aqui a nossa bancada, porque nós já escrevemos algumas matérias sobre este assunto. Tem os links na descrição do episódio. Obrigada pela companhia e até o próximo Fala FV.